Hoje eu trouxe uma palavra de meditação e exortação para nós que eu acho que é muito válida devido ao tempo que a gente anda vivendo. O tema dessa mensagem é apacentando ovelhas ou entretendo bodes. Você pode falar, nossa, mas que palavra dura. Da onde que o Del tirou isso? Primeiro que não é nada original, esse tema não é meu. Esse tema é o título de um artigo ou de um texto escrito pelo Charles Spurgeon. O Spurgeon foi um pregador batista britânico que viveu no século XIX. O Spurgeon, um homem de extrema capacidade oratória, as pregações dele são conhecidas e estudadas até hoje. Ele era conhecido como o príncipe dos pregadores. E ele ficou com uma outra alcunha também, com outro apelido, que é o último dos puritanos. Os puritanos foi uma corrente teológica do século XVI e XVII, centenas de anos antes de Spurgeon ter vivido, mas Spurgeon amava os puritanos. E porque basicamente, como o próprio nome diz, os puritanos se preocupavam em manter a pureza do Evangelho. A pureza da palavra de Deus e das Escrituras, em ter como fonte de fé e única regra a palavra de Deus. E eles eram, radicais nisso, em manter a pureza. Anos se passam e a gente ainda sofre os mesmos problemas de contaminação com a palavra de Deus. Eu lembro sempre que o Marcos ministra sobre a fonte, né, Marcos? O rio. Você pega a nascente de um rio, ela é totalmente limpa. Na nascente de um rio você pode tomar a água sem problema nenhum, porque ela é potável, ela é limpa. E à medida que esse rio vai andando, ele vai recebendo lixo, entulho, até chegar num tietezão da vida que já não existe mais vida nele, porque a sujeira já entrou. Então, o Spurgeon escreveu esse artigo que causou um avivamento, ou pelo menos um despertamento na época dele. E o texto é curto, e eu quero começar essa mensagem lendo o texto do Spurgeon, que é o tema, apacentando ovelhas ou entretendo bodes? É uma pergunta que ele faz. Preste atenção no texto. Abre aspas para Spurgeon. Um mal está declarado no campo do Senhor, tão grosseiro em seu descaramento, que até o mais míope dificilmente deixaria de notá-lo nos últimos anos. Ele tem se desenvolvido em um ritmo anormal, mesmo para o mal. Ele tem agido como fermento até que toda a massa levede. O demônio raramente fez algo tão engenhoso quanto sugerir à igreja que parte da sua missão é prover entretenimento para as pessoas com o objetivo de ganhá-las para Jesus. Esse é importante, é o Adeildo falando, agora vou repetir. É muito bom. O demônio raramente fez algo tão engenhoso quanto sugerir à igreja que parte da missão dela é prover entretenimento para as pessoas com o objetivo de ganhá-las para Jesus. Segue. Da pregação em alta voz, como faziam os puritanos, a igreja gradualmente baixou o tom de testemunho e então tolerou e desculpou as frivolidades da época. Em seguida, ela tolerou as frivolidades dentro das suas fronteiras. E agora a igreja adota as frivolidades do mundo sob o argumento de atingir as massas. Meu primeiro argumento é que prover entretenimento para as pessoas não está dito em parte nenhuma das Escrituras como sendo uma função da igreja. Se este é um trabalho cristão, por que Jesus não falou dele? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Está suficientemente claro. Assim, se não fosse, ele teria adicionado, e proporcionem divertimento para aqueles que não têm prazer no Evangelho. Nenhuma dessas palavras, contudo, são encontradas e não parece ter ocorrido isso com Jesus. Então, novamente,
Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, e outros para outra obra do ministério. Efésios 4. Aí ele pergunta, onde entra nessa lista os animadores? O Espírito Santo silencia no que diz respeito a eles. Foram os profetas perseguidos porque divertiram o povo, ou porque o povo os rejeitava? Em concerto musical não há lista de mártires. Além disto, prover divertimento está em direto antagonismo com o ensino e a vida de Cristo e de todos os seus apóstolos. Qual foi a atitude da igreja com relação ao mundo? Jesus disse, vocês são o sal da terra, não doce açucarado. Sal é algo que o mundo vai cuspir e não engolir. Curta e severa foi a expressão de Jesus, deixe os mortos sepultar os seus mortos. E ela foi de uma tremenda seriedade. Se Cristo introduzisse mais brilho e elementos agradáveis em sua missão, ele teria sido muito mais popular quando o abandonaram por causa da natureza inquiridora dos seus ensinos. Eu não ouvi Jesus dizer, corra atrás dessas pessoas, Pedro. Diga-lhe que nós teremos um estilo diferente de culto amanhã, um pouco mais curto e atraente, com pouca pregação. Nós teremos amanhã uma noite agradável para as pessoas. Diga-lhes que eles certamente se agradarão. Seja rápido, Pedro. Nós devemos ganhar estas pessoas de qualquer forma. Jesus se compadeceu dos pecadores, suspirou e chorou por eles, mas nunca procurou entretê-los. Em vão serão examinadas as epístolas para se encontrar qualquer traço do evangelho de entretenimento. A mensagem delas é, saia, afaste-se, mantenha-se afastado. É patente a ausência de qualquer coisa que se aproxime de uma brincadeira. Eles tinham ilimitada confiança no evangelho e não pregavam outra coisa. Aqui, Pedro e João teriam sido presos por pregar o evangelho. A igreja teve uma reunião de oração, mas eles não oraram. Senhor, conceda aos teus servos que através do uso inteligente e perspicaz da inocente recreação, possamos mostrar a as pessoas quão felizes nós somos. Se não cessaram de pregar a Cristo, não tiveram tempo para arranjar entretenimentos. Dispersos pela perseguição, foram por todos os lugares pregando o evangelho. Esses homens colocaram o mundo de cabeça para baixo. Essa é a única diferença. Senhor, limpe a igreja de toda a podridão e refúgio que o diabo tem imposto e traga-nos de volta os métodos apostólicos. Finalmente, a missão de entretenimento falha em realizar os fins desejados. Ela produz destruição entre os novos convertidos. Permita que os negligentes e escarnecedores, que agradecem a Deus pela igreja, os terem encontrados no meio do caminho. Falem e testifiquem. Permita que os oprimidos que encontraram paz através de um concerto musical não silenciem. Permita que o bêbado, para quem o entretenimento dramático foi um elo no processo de conversão, se levante. Ninguém irá responder. A missão de entretenimento não produz convertidos. E ele termina, a necessidade imediata para o ministério dos dias de hoje é crer na sabedoria combinada à verdadeira espiritualidade, uma brotando da outra. A necessidade dos nossos dias é de doutrina bíblica de tal forma entendida e sentida que coloque os homens em fogo. Fecha aspas para Spurgeon. Parece que Spurgeon viveu em 2025. Parece que Spurgeon está vivo hoje. Parece que Spurgeon pega a gente e faz pá, 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 pá. Vocês não leem a Bíblia, não? É basicamente isso. Mas eu vou explicar, traduzindo analogicamente, o que significa isso nos dias de hoje, porque é fácil a gente cair nessa pegadinha, nessa artimanha. E a palavra de Deus fala que o nosso inimigo possui astutas ciladas. Fala assim, a gente não é mais esperto que o inimigo. É outro nível, é espiritual. Eu nasci há 10 mil anos atrás, não tem nada que eu não saiba demais. Você se acha muito? Não.
Eu estou te iludindo, eu estou te enganando e você está indo para o buraco entendendo que você está sendo salvo. É mais ou menos assim. Imagine, vou contar um caos para a gente imaginar. Imagine que o MAP está numa região que tem muitos jovens. E aí a gente começa a discutir estratégias para como que poderemos ganhar esses jovens para Jesus. Daí alguém fala, e que tal se a gente criasse uma quadrinha de futebol aqui do lado? Porque daí a gente pode chamar esses meninos para jogar futebol, e daí no começo do futebol a gente faz uma oração aqui e tal, e beleza. Não é uma boa ideia? Fala assim, não, claro, é uma boa ideia, é uma forma de atrair esses meninos aí, e é legal. Aí vem a galera para o futebol, e o negócio começa a dar certo. Porque culto é chato. Ouvir a palavra de Deus é chato. Ler a Bíblia não tem graça. Agora, jogar um futebolzinho, meu amigo, é bom esse negócio. E daí a molecada vem, aí a gente faz uma oração ali, o negócio começa a dar certo. Alguns daqueles, então imagine que tem aí uns 30 participando, uns 5 vêm para o culto. Ó, que beleza. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, então a gente está com 5, olha só a conta. Aí o negócio começa a crescer. Aí a gente vem aqui, escuta, e se a gente fizesse um jogo de camisa? Porque o pessoal é legal, ele já está, a gente podia fazer uns coletinhos diferentes, né? MAP 1, MAP 2, daí o negócio começa a dar certo, daí a gente cria a lojinha do MAP Futebol Clube. Ali o pessoal pode comprar a mochila do MAP Futebol Clube e começa a crescer o negócio ali, começa a tomar proporção. E ali vai gente, de repente tem 400 jovens jogando, e tem a escolinha formatória do MAP Futebol Clube. Porque agora a gente começou, daí a gente tem que ter dinheiro para contratar um técnico. Pode ter um professor ali, a gente contrata o professor começa a dar aulas de futebol e a gente começa a impactar a região, porque aí a gente começa a entrar num campeonato, daí já começa a ter a torcida organizada do MAP Futebol Clube. Que beleza, domingo, né? É entretenimento bom, porque tem um entretenimento ruim e tem um entretenimento bom. Eu podia torcer para esses times aí cheios de, né? Porque os times é cheio de gente que não presta, esses jogadores de futebol que estupram a mulher e tal. Não, mas aqui é o MAP Futebol Clube, aqui te ora antes do jogo e tal. E daí começa a crescer, a gente entra num campeonato, ganha o campeonato, começa a tomar, entendeu? O que acontece nessa lógica toda? Chega o dia que o foco não é mais o evangelho. O foco é o MAP Futebol Clube. Coloque nessa conta qualquer coisa, qualquer coisa. Pode ser o MAP Worship Band. Criamos o MAP Worship Band, porque o nosso louvor é sensacional. Aí a gente começa a gravar DVD, e a gente começa a fazer aulas de música, e a gente começa a tocar o mundo, e as coisas vão, e daí o nosso DVD dá uma grana danada, porque a gente bombou no Spotify, e a gente começa, de repente, o foco não é mais o evangelho, as pessoas não vêm atrás da palavra de Deus, elas vêm para assistir o MAP Worship Band. A gente pode criar o Jiu-Jitsu Night Festival MAP à noite, porque tem uma galera de academia que agora está bombando, e a gente pode achar uma forma de atrair essa galera para Jesus, e a gente faz uma noite que não tem culto, o Jiu-Jitsu Night MAP Festival, e daí vai ter aqui. Nós podemos criar a Liga das Mulheres Empoderadas do MAP, que vão ser treinadas para impactar o mundo. Nós podemos criar empreendedores maravilhosos do MAP, porque vão ganhar o mundo e vão ter empresas maravilhosas. Coloca qualquer coisa nessa conta, qualquer coisa. Você criou um subterfúgio para se livrar do evangelho. Qual que é o ponto? Ao longo do tempo, todos esses cenários são convertidos por 70% de pessoas não convertidas, que têm avesso ao evangelho, mas que tomam tempo, gastam recurso e mitigam a pregação verdadeira do evangelho. Porque o evangelho não existe para isso. E entenda, eu não estou falando nada contra, no final eu vou falar, não estou falando nada contra o teu entretenimento. Inclusive, é uma lógica totalmente destruidora, porque aquele que confunde evangelho com entretenimento destrói sua vida. Mas aquele que acredita no evangelho e segue piamente dentro do evangelho tem o seu entretenimento santificado. E santifica os outros através da sua conduta, onde quer que ele ande. Só que o caminho é inverso, é errado.
E aí, o que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos voltar à palavra genuína de Deus e preservar o evangelho puro. E é sobre isso que eu quero falar com você. Primeiro, o que Jesus chamou a igreja a fazer é apacentar as ovelhas. Apacentar ovelhas significa cuidado pastoral, ensino das Escrituras e formação de discípulos. É para isso que o evangelho existe, é para isso que a igreja existe. A igreja existe para pregar Jesus Cristo crucificado, Redentor e Salvador da humanidade. E a partir daqueles que se convertem ao evangelho, que não é fruto nosso, nós não convencemos homem nenhum do pecado e do juízo. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Nós pregamos a palavra de Deus limpa, genuína, pura, e dizemos para as pessoas que elas carecem de Jesus Cristo porque elas são pecadoras. E daí, uma vez convertidas, o que a gente faz? A gente apacenta ovelhas. A analogia que Spurgeon quis criar é que quando você cria entretenimento com o subterfúgio para ganhar as pessoas para Jesus, você enche a tua igreja de bodes. E bode dá um trabalho do caramba, porque você tem que cuidar dele todo momento. E são 70%, 80%, porque a conversão é de poucos, era assim no passado. Só que você fica lá no MAP Futebol Clube, você fica no grupo dos empresários e empreendedores, você fica nisso, e você toma o espaço e o tempo da noiva, da força da igreja, para entreter pessoas com a desculpa de ganhar elas para Jesus. E o objetivo, olha como o diabo é. Não, mas o objetivo é maravilhoso. O objetivo é ganhar as pessoas. Só que para o cristianismo o meio importa, o cristianismo é o meio. Quem disse os fins justificam os meios não foi Jesus Cristo. Jesus sofreu o meio, Jesus foi morto no meio, Jesus foi crucificado no meio, porque ele não abriu mão daquilo que ele veio fazer. Então, a diferença entre bodes e ovelhas, na lógica do Spurgeon, é que bode é aquele frequentador de igreja não convertido, que ele vai para a igreja para se entreter. E se a igreja cria um entretenimento, é o esconderijo melhor para esse cara continuar frequentando, se entretendo e não se converter. E quiçá ainda acaba levando algumas ovelhas com ele. Porque é um tal de ovelha se perder, ovelha fugir, ovelha não gostar das coisas. Porque a vida do bode parece mais interessante. Então esse é um desafio que a gente tem hoje. Nós temos hoje colocado o principal desafio hoje, é o que a teologia séria diz, que o principal desafio da igreja hoje é como que ela se livra do entretenimento. Porque isso nasceu como um cranco no meio do evangelho. E já vem criando essas raízes há tempos, centenas de anos. Mas Spurgeon viveu numa época onde a gente não tinha a cultura do entretenimento. Para ele falava isso numa época onde entretenimento não era um negócio tão lucrativo quanto é hoje. Naquela época ainda não rolava tanta grana como rola hoje. Porque a gente poderia cobrar, uma vez que o MAP Futebol Clube está indo bem, a gente pode cobrar uma matrícula ali mais ou menos. Daí começa a entrar uma graninha legal, entendeu? A Jiu-Jitsu Night Festival está tão procurada agora que a gente vai ter que cobrar um monte de ingresso, porque não cabe todo mundo, a gente nivela pelo preço do ingresso. Imagine se fosse nessa época lá. Cara, fatura milhões e milhões e o evangelho que vai gerando nessa lógica toda. O resultado disso, primeiro, a gente deixa de focar na cruz de Cristo e a gente começa a se portar como consumidor do evangelho. Você vem para o culto para ser servido. E me permita dizer, esse culto aqui não é para você. Nós não cultuamos você. Essa igreja cultua Jesus Cristo. Não é o jeito que você curte o culto, é o jeito que Ele recebe o nosso culto. Não é o jeito que massageia o teu ego, é o jeito que Ele é adorado. A gente deu muito foco, lembra uma vez eu ministrei aqui sobre o Espírito e a noiva, nós esquecemos o noivo e a gente fica adulando a noiva. Nós perdemos essa lógica. Outra, falta de pregação bíblica.
é revelação, é visão, não que eu tenha nada contra, mas onde está a Escritura, os puritanos falavam, leiam as Escrituras, vão para o Evangelho, vão para a palavra de Deus, ela é a fonte, ela é a água não contaminada. É muito livro para traduzir a Bíblia, estudo, método, e a gente está deixando a Bíblia. Então virou um consumismo. O discipulado é negligenciado. Os discípulos de Jesus Cristo são aqueles que abandonam a vida deles, e por abandonar a vida deles, eles encontram. São aqueles que tomam a cruz de Jesus Cristo e o seguem. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para te fazer um melhor líder. Jesus Cristo não morreu na cruz para te fazer um melhor profissional. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para te dar bens nessa terra. Jesus Cristo morreu na cruz para nos livrar da danação eterna. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, verteu o sangue dele para que todo aquele que nele crê seja salvo, tenha vida eterna. Significa que eu não posso fazer as outras coisas? Faça, meu irmão, mas preserve puro a palavra de Deus, preserve puro o culto a Deus, preserve pura a adoração a Jesus Cristo. Não é sobre você, é sobre Jesus Cristo. É por isso que nós temos que fazer por onde, de tirar do nosso meio qualquer coisa que enalteça ego de pessoas, por mínimo que seja. Jesus Cristo é o único objeto de adoração, e me permita dizer, e eu vou repetir isso quantas vezes for necessário, se você acredita que o melhor de Deus ainda está por vir, você não é convertido, porque o melhor de Deus já veio, o melhor de Deus sofreu na cruz. Eu fico imaginando o que é para um pai que entrega o filho, o dono de toda a honra, toda a glória, que tem o universo por estrado dos seus pés, pede para o filho dele, filho, vai lá e morre por eles. Ele vem e sofre tudo que sofre, nos dá a garantia da salvação eterna, e a gente ora, Senhor, quando é que o teu melhor vai vir? Estou esperando. Discipulado negligenciado, falta de pregação bíblica, consumismo. Isso aqui não é um supermercado, isso aqui é a reunião dos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, que vem adorar Ele, porque um dia Ele nos salvou, porque onde abundou o nosso pecado, superabundou a graça de Jesus Cristo. Porque nós que estávamos condenados à danação, fomos resgatados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aqueles que se reúnem para adorar, vêm e amam Ele porque Ele nos amou primeiro. E não há nada que nós possamos fazer para pagar o sacrifício de Jesus Cristo. O que a gente faz? Adora. A gente simplesmente se rende a Deus e fala, obrigado, Pai. Quem sou eu, merecedor? Não tenho mérito nenhum, então a única coisa que eu faço é te adorar. É essa a realidade de um culto perfeito a Deus. Não de consumidores, atrás de massagem no ego, atrás de benefício físico, confortável. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Seguindo, o contraponto disso é o verdadeiro Evangelho. Característica de um Evangelho verdadeiro, até paute isso. Porque infelizmente o que aparece na mídia são as igrejas do entretenimento, porque o entretenimento precisa de marketing, certo? Você não vai fazer a Night Festival MAP, você tem que dizer para as pessoas, porque elas têm que vir, aí tem que ter marketing disso, aí a gente transforma a palavra de Deus e Jesus Cristo num produto, do jeito que as pessoas consomem todo dia, aí chega num domingão ou num sábado, o que eu vou fazer hoje à noite? Fala assim, eu acho que tem aqui, tem aqui um show ali que vai ter na pedreira, tem aqui o jogo de futebol com os amigos, e tem o Night Festival do MAP. E a gente está disputando, ridículo. E, irmão, vou falar de novo, nada contra o seu entretenimento, eu incentivo você a se entreter. Como é que é, Adeudo? Se entretém, irmão, faz parte da vida humana. Eu acho que um grande erro que a nossa igreja teve, ou que as igrejas tiveram, foi que proibiram os irmãos de se entreter.
Daí aquela galera fica mole encolhida, entendeu? Você nunca teve entretenimento, tudo era pecado. Aí o que você faz? Você vem para a igreja e cria o entretenimento gospel, que o entretenimento gospel não é pecado. Por quê? Porque é na igreja, entendeu? Aí não dá para ir lá assistir o futebol, daí você cria o MAP Futebol Clube aqui, vá no jogo, irmão, só não fique lá gritando e xingando que nem os outros. Agora você gosta, vai lá. Ah, você quer ir num show? Vá num show. Selecione bem quem é o artista que você vai escutar também, que tipo de música canta, mas vá no show, se entretenha. Se reúna com as amigas, faz alguma coisa em casa. Joga um carteado. Não, carteado é pecado, sei lá. Mas faz alguma coisa. Entendeu? Só que quando você vir para cultuar a Deus, não vem achando que aqui é lugar de entretenimento. Aqui é lugar de adoração ao reino de Deus. Vá passear, viaje. Saia com os amigos, saia com as amigas, porque aquele que tem a vida resgatada por Jesus Cristo, santifica por onde passa. Certo? Você vai santificar lá onde você for. Mas aí a gente criou essa lógica aqui de... Sabe por que a gente tem que ter cuidado? Porque aqui no Evangelho a centralidade é de Jesus Cristo. Quem habita, quem governa num culto é Jesus Cristo. A igreja só existe com um objetivo: louvar e engrandecer aquele que a salvou, a redimiu e a comprou. Evangelho é voltado a Jesus Cristo, não é por nenhum ser humano. A nossa igreja existe para confessar Jesus Cristo. Jesus, é o que a gente canta aqui: santo, santo, santo. A honra, a glória, o poder, o louvor, aqui é sobre Jesus Cristo. Centralidade de Jesus Cristo. Outro, confrontação do pecado. A igreja é a reunião de pecadores alcançados pela graça salvadora de Jesus Cristo. Eu e você somos pecadores, maus pecadores, carentes de graça. E a centralidade de Jesus Cristo aponta a luz daquilo que há de errado em nós. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar os pecadores, não para entreter e nem te fazer o profissional melhor, o atleta melhor. Isso é consequência. Jesus não faz acepção de pessoas. A chuva cai na horta do ímpio e cai na horta do justo. Não é Jesus Cristo que vai fazer isso por você, é o teu trabalho, a tua dedicação. Jesus Cristo não é salvo-conduto de preguiçoso. Jesus Cristo não é salvo-conduto de pessoa que quer atalho. Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Jesus Cristo é Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário. Jesus é Deus. Não rebaixe Deus à tua inconstância. Não rebaixe Deus ao atalho que você quer para a vida. Jesus Cristo é o Salvador de pecadores. E uma vida de discípulo. Paulo diz assim, eu sou o pior de todos. E ele diz que tudo aquilo que era lucro, ele considerou como perda por amor a Jesus Cristo. Ele fez discípulos e ele diz para as igrejas, ele diz ali em Coríntios: eu decidi de mim mesmo, irmãos, não pregar nada para vocês que não fosse Jesus e Jesus crucificado. Paulo, que era o sábio, que entendia de filosofia, de sociologia, que falava trocentos idiomas, que sabia de ciência, que sabia de cultura, quando ele se reunia diante da congregação, ele falava de Jesus Cristo crucificado. A palavra que salva o mundo é: Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para redimir a humanidade. Deus deu o seu Filho amado. Outra coisa, há uma lógica cruel da gente falar assim: não, mas sabe, Adildo, nós vamos criar aqui o MAP Futebol Clube porque nós temos que amar o mundo. A Bíblia nunca falou para eu e você amar o mundo. Quem ama o mundo é Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para aquele que nele crê ser salvo, certo? Jesus pediu para que eu e você amássemos o próximo. Jesus ama o mundo. O mundo, cara, sabe? É muito fácil criar o MAP Futebol Clube, você comprar sua camiseta do futebol clube, você pagar a matrícula por uns crentes que não é crente ainda vir jogar bola, e você se exime. Não, porque eu estou amando o mundo. Irmão, o mundo é genérico. O que Deus quer que você ame é o irmão que está sentado aí do teu lado.
Você está sabendo como é que está a vida dele? Você está sabendo se ele tem o café para tomar de manhã? Você está sabendo se ele está precisando de oração? Se ele está passando por dificuldade? Amar o mundo na lógica humana é fácil, porque eu não conheço o mundo. Agora a pessoa, o próximo sabe. Você sabe o nome, você sabe o CPF, você sabe onde mora, você sabe se ele está com calçado ou não para vir, você sabe se ele está vindo de carona ou de ônibus. Esse aí é difícil. Mas na desculpa de ganharmos o mundo, a gente se entretém. E ganhar o mundo não é obra nossa, ganhar o mundo é obra de Deus na pessoa do Espírito Santo. Deus está fazendo o trabalho de ganhar o mundo. Nós amamos e ganhamos o nosso próximo. E o nosso próximo está aqui no MAP? Tá. E tem outros lá fora, porque tem um monte de próximo na tua vida. Você acorda cedo, está no ponto de ônibus, tem um próximo ali. Tem um vizinho que é próximo. Você foi trabalhar, tem um monte de próximo na tua baia de trabalho todo santo dia. Você foi atender alguém no seu trabalho, é um próximo. Alguém entrou no seu comércio, é um próximo. Você foi estudar, tem um próximo lá. É esse o próximo que você tem que amar. É esse o mundo que você tem que amar. É esse que está perto de você. Essa é a vida de discipulado. Agora nós temos o caminho de volta e nós sabemos qual é ele. O caminho de volta é priorizar o ensino bíblico. Os avivamentos, eu já falei isso aqui, avivamentos na história da igreja foram feitos com coisas básicas e simples na vida da igreja. Estudo bíblico, oração, culto, testemunho, é isso. Não é entretenimento. É a vida do discípulo, que uma vez encontrado pelo Salvador Jesus Cristo, se coloca a carregar a sua cruz, se coloca a viver essa inteireza do Evangelho. Outra coisa, redefinir sucesso. Porque o sucesso do Evangelho não é monitorado por número de pessoas. Porque nós podemos criar várias sessões de entretenimento, encher essa igreja de pessoas e acreditar que foi um sucesso. O sucesso do Evangelho é acompanhado dia após dia na vida de uma pessoa. Até o ponto de que algum dia olhe para você e fale assim, você está irreconhecível. O sucesso do Evangelho é baseado no discipulado. É alguém encontrar com você e falar assim, você está mudado, você está irreconhecível. Você não é a pessoa que eu conhecia há ano atrás. Há 5 atrás, há 10 atrás. O sucesso do Evangelho é medido em vidas transformadas pelo poder salvador de Jesus Cristo. É assim que se faz. Eu quero terminar, talvez a gente precise de outros dias para falar. Mas eu quero terminar com alguns conselhos para a nossa comunidade. Eu não quero que você deixe de se entreter, muito pelo contrário. Separe claramente o que é entretenimento da sua vida do que é culto a Deus. E eu não falei brincando. Eu e você somos humanos. Humanos são seres ultrasociais. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Mas ao invés de criar o MAP Futebol Clube, vá jogar futebol com seus amigos. Seja a luz na vida deles. Seja o melhor amigo que eles podem ter. Faça o teu esporte. Vá na academia. E seja a luz de Deus lá. Vá se divertir. Deus disse que vocês vão conhecer a liberdade vai libertar vocês, a verdade vai libertar, vocês vão ser livres. Vocês vão viver a vida na abundância da salvação de Deus. Ao invés de confundir o Evangelho com o entretenimento, deixe que o Evangelho de Jesus Cristo santifique o teu entretenimento. É a maior maravilha que a gente pode ter. E daí você não fica escolhendo, entendeu? Não é o que eu vou fazer hoje. Fala assim, não, hoje é o meu dia de cultuar a Deus. Hoje é o dia que eu vou a um lugar e eu adoro ao Rei dos Reis. E lá não é sobre mim, é sobre Ele. Porque tudo pertence a Ele. Outro conselho. Não venha à igreja como se você viesse participar de um evento social. Embora isso seja um evento social. Mas esse não é o foco
de participar de uma comunidade. Participar de uma comunidade significa que irmãos na fé, pecadores todos como somos, nos vemos nos nossos irmãos. Vemos que eles têm as mesmas dificuldades que a gente, passam pelos mesmos percalços que a gente. E juntos caminham uma vida de desenvolvimento e evolução no Espírito de Deus. E por último, eu uso Paulo, quando escrevendo aos Romanos diz o seguinte: irmãos, não tomem a forma desse mundo. Não tomem a forma desse mundo. Mas muito pelo contrário, se transformem pela renovação do vosso entendimento, para que vocês consigam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é à toa que a gente sempre prega no MAP que o MAP funciona 24/7. O nosso desejo como pastores é que vocês, como sal da terra e como luz do mundo, por onde vocês passarem, vocês santifiquem aquilo onde vocês falam. Houve um certo concílio na Igreja Católica onde teve uma discussão interessante. A discussão era, tinham compartimentos com água benta. E a pergunta era, se uma mosca impura pousar na água benta, a água benta ficou manchada ou poluída, ou a água benta santificou a mosca? Sabe qual é a diferença de quem não entende entretenimento com o evangelho? É que por onde ele passa, ele suja suas vestes por onde ele vai. E daí ele fica procurando guarida no meio do gospel, para ele achar entretenimento para ele. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que são santos e purificados, eles têm os pés abençoados, porque eles vão por todos esses lugares, testificando daquilo que Deus fez na vida deles. Eles se comportam de um jeito diferente, eles vivem de um jeito diferente, eles fazem o que os outros não fazem de um jeito diferente. Só que cristão é diferente, cristão não é esquisito. Vou falar de novo, o cristão é diferente, o cristão não é esquisito. O cristão, assim como eu, nós pertencemos à sociedade. A gente come, a gente trabalha, a gente paga boleto, a gente se diverte também. Nós não somos esquisitos, nós somos diferentes. E por que a gente é diferente? Porque nós temos uma coisa diferente que habita em nós. É o poder do Espírito Santo que habita. E a palavra de Deus diz que quer a gente coma, quer a gente beba, quer a gente jogue futebol, quer a gente vá para o jiu-jitsu, quer a gente vá para a academia, quer a gente se encontre com empresários, quer a gente trabalhe, quer a gente cante, quer a gente louve, quer a gente dance, quer a gente faça qualquer coisa, a gente faz para a glória de Deus. Se coloque em pé. Talvez eu possa ter pregado aqui essa manhã para alguém que ainda não é convertido. Por incrível que pareça, talvez existam pessoas que durante anos, frequentam igrejas, atrás de entretenimento, atrás de preencher um vazio social. Eu vou dizer para você que aqui o lugar é diferente. Aqui é onde você encontra salvação para a sua alma. Aqui é onde você garante a vida eterna em Cristo Jesus. Essa comunidade é a comunidade regida por Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. E um dia ele disse para nós, através do Pai dele, que todos nós que crescemos em Jesus Cristo e o aceitássemos como o único Salvador e Redentor das nossas vidas, nós teríamos garantido o passaporte para a eternidade. Simples, rápido, direto. A pureza do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que salva, que cura, que transforma e que garante a vida eterna para aqueles que acreditam. Se você ainda não recebeu Jesus desse jeito, hoje é um dia propício. Hoje é um dia propício para você dizer: Pai, eu sempre entendi tudo errado. Eu te procurei atrás de resolver minhas carências psicológicas e emocionais. Eu frequento igreja porque eu me sinto bem no meio da galera, mas eu nunca orei dizendo que eu te aceito como Salvador da minha alma.
Eu nunca orei dizendo que eu sou pecador, carente da graça. E hoje eu oro assim. Que Deus te abençoe. Voltemos à pureza do Evangelho. Voltemos à pureza da centralidade de Jesus Cristo. E que no nosso meio hajam ovelhas. Ovelhas. E se há bodes, que esses bodes se convertam em ovelhas. Deus abençoe.